E aí, galerinha do Integral, hoje estamos aqui para apresentar para vocês um dos livros mais cobrados nos vestibulares, O Cortiço, de Aloysio Azevedo. Como todos os vestibulandos e vestibulandas, sabemos que nem sempre dá tempo de ler todos os livros exigidos pelos vestibulares. Então hoje vamos apresentar para vocês uma resenha de um dos livros que pode te ajudar na sua aprovação. E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, a esfervilhar, a crescer um mundo, uma coisa nova, uma coisa viva, uma geração que parecia brotar espontânea, ali mesmo daquele lameiro e multiplicar-se como lavas no esterco. É assim que o autor Aloysio de Azevedo ele descreve O Cortiço no final do primeiro capítulo, uma obra naturalista, que foi lançada no ano de 1890, onde ele descreve o cortiço São Romão, onde ele descreve o cotidiano dos moradores e a luta deles pela sobrevivência. É uma obra que ela se encaixa, ela se insere na escola literária do naturalismo. Esse naturalismo ele vai visar sempre a zoomorfização do ser humano, é a animalização mesmo do ser. Você vai perceber alguns trechos do livro que falam muito sobre isso, as questões que a gente vai apresentar. Tem uma que a gente vai apresentar para vocês também mais à frente, que vai falar um pouco sobre o modo de vida deles e como o autor retrata, o ser humano, incluído aqui principalmente no Cortiço, E aí, esse autor é um autor empirista, um autor que ele quer sempre basear a sua obra de acordo com algum conhecimento científico, alguma teoria científica comprovada, E então, logo, consequentemente, esse romance vai ser um romance tese, baseado nessa teoria que o autor vai ter aí. E no caso do Cortiço, que a Aloysio Azevedo ele fez, ele vai pregar muito a questão do determinismo, O ser humano, ele é um ser influenciado em três fatores: o meio em que ele vive, o momento histórico em que ele está inserido e também, e principalmente, além do meio, você vai ter aí a raça, a herança genética da pessoa mesmo. E qual o contexto histórico que o Brasil estava inserido? O Brasil, nesta época, é imprescindível colocar essa proclamação da República que ocorreu um ano antes da publicação desta obra, que foi em 1889, ocorreu a proclamação da República, e o Rio de Janeiro era sede do Império, Então você vai ter uma crescente urbanização desse estado e, consequentemente, a ascensão da burguesia aí, juntamente, o nascimento da burguesia juntamente com a população mais pobre, de uma pobreza extrema. Então vai ter sempre essa parceria deles aí, parceria entre aspas, que vai andar lado a lado. Você vai ter um exemplo aqui bem verídico no livro de Miranda, que era um cara assim, com vida muito boa, uma condição financeira boa, que vivia lado a lado com o Cortiço, que era um lugar mais precário, cheio de prostitutas, cheio de pessoas assim, de trabalhadores, de pessoas pobres mesmo. Então o livro vai mostrar muito essa questão da animalização do ser, que é o que mais vai ser presente. Neste livro contém alguns personagens que são representantes da nossa sociedade. Irei citar agora os principais dele. Vou começar pelo Cortiço, considerado por muitos autores o principal personagem, pois é nele que ocorre toda a história. Mas além dele, temos outro protagonista, João Romão. João Romão era um cara quem criou o Cortiço, que consegue isso através do seu dinheiro, que economiza durante toda a sua juventude, e também através do dinheiro de Bertoleza, um escravo em que ele engana durante todo o enredo. Bertoleza era um escravo, companheiro de João Romão, que acreditava que tinha a sua carta de alforria comprada por ele, porém era apenas uma enganação. Além desses personagens, temos também uma família muito importante para a história, que começa com Estela. Estela era casada com Miranda e tinha um casamento muito feliz, por isso passa a ter relacionamentos extraconjugais. Além disso, Miranda era também um cara muito ganancioso, que vivia em competição com João Romão, por isso ele não conseguia ver a felicidade alheia. Esse casal tinha uma filha chamada Zulmira. Zulmira deveria se casar com João Romão. João Romão não tinha interesse na menina, pois acreditava que a família dela tinha um status muito bom na sociedade, além de uma boa condição financeira. Além de todos esses personagens, temos também Firmo. Firmo era um capoeira que tinha um relacionamento com Rita Baiana. Rita Baiana era uma mulher que representava as mulheres brasileiras, uma mulata linda de corpo escultural, que além de ter um relacionamento com Firmo, tinha também um relacionamento com Jerônimo. Por isso, Jerônimo e Firmo não se davam bem. Jerônimo era um português que veio para o Brasil e é um exemplo de cara que é determinado pelo seu meio, pois era um cara muito trabalhador e ao chegar ao Brasil passa a ter atitudes imagináveis.
Ele era casado com Piedade, e Piedade, ao saber toda a enganação que o marido fazia com ela, se entrega ao alcoolismo. Além de todos eles, temos também Pombinha. Pombinha era um exemplo de menina pura, que tinha um casamento marcado com João da Costa. Esperava apenas a primeira menstruação para que isso ocorresse. Porém, no meio do caminho, ela conhece uma prostituta chamada Leonie e passa a ter um relacionamento com essa mulher. Depois de um bom tempo, ela também se torna prostituta. Esses são os principais personagens que te ajudará a entender todo esse enredo que vem a seguir. João Romão é o dono do cortiço, a qual construiu junto a Bertoleza. Bertoleza é sua companheira e escrava, na qual João Romão enganou por muitos anos. João Romão trabalhava por muito tempo em uma taverna, na qual o seu ex-patrão o demitiu e deu-lhe como presente, pois não havia dinheiro para lhe pagar. Tempos mais tarde, chega ao cortiço Miranda e a sua família, e houve uma grande rivalidade entre João Romão, pois João Romão queria as terras do Miranda e o Miranda as suas terras. João Romão começa a frequentar a casa de Miranda, com o intuito de se casar com a sua filha. Isso tempos mais tarde, quando ele começa a frequentar bailes de alta sociedade e se vestir bem. O cortiço era um local cheio de diversidades culturais, abrigando famílias, viúvas, prostitutas e senhoras. No cortiço vivia também uma linda mulata, com todo o seu swing brasileiro, corpo deslumbrante e lindos cabelos cacheados, acabou encantando o coração de Jerônimo. Jerônimo era casado e havia acabado de chegar no cortiço e pretendia logo fugir com Rita Baiana. Rita Baiana tinha um caso com um firmo que logo após descobre as traições dela e vai tirar satisfações com Jerônimo. E com isso inicia uma briga e que não acaba nada bem. Nesse mesmo dia, uma senhora, que todos apelidavam de feiticeira, ateia fogo no seu quarto e ali falece. O cortiço é reformado e assim, gente da nobreza começa a frequentá-lo e dando um bom pulo no dinheiro de João Romão. Bertoleza descobre que a sua carta de alforria era falsa e descobre também que João Romão estava tendo um romance com a filha de Miranda. Não aguentando tanto desgosto, acaba se suicidando com uma peixeira em seu ventre. O cortiço ele ainda retrata contextos e problemas sociais que ainda acontecem na sociedade na atualidade. Onde temos, por exemplo, no livro ele fala sobre a violência, a prostituição, o abuso sexual. E nós temos vários exemplos dessas cenas, como tem a violência, temos a prostituição, onde o momento em que Leônia ela é uma prostituta e que ela conduz Pombinha também a esse caminho. É onde o livro fala que, apesar de Pombinha ela ser uma moça ingênua, o lugar em que ela vive acaba transformando. Por ter sido escrito durante o realismo e o naturalismo, ele deixa livro, por ter sido escrito durante o naturalismo e o realismo, ele deixa uma mensagem para o leitor de determinismo pelo meio. Ele conta histórias em que comprova essa teoria, em que vem dizer que as pessoas são capazes de ter e fazer coisas do mais baixo nível possível, como adultério, como trair, como se prostituir, como matar. E ele vem dizer também que as pessoas não são responsáveis pelos seus atos, uma vez que elas têm forças que atuam sobre elas, que são externas. E em relação à última frase que Dani falou, é imprescindível que a gente cite o exemplo de Jerônimo novamente, gente, só para fixar na mente de vocês mesmos, entendeu? E aí Jerônimo, ele era muito trabalhador, e nananã, aquilo que eu tinha falado lá no início do vídeo, e aí você vai ter que ele começou a se desleixar. Beleza, a gente já entendeu essa parte. Mas ele foi influenciado pelo meio, sim. Esse meio ele influenciou o Jerônimo a tal ponto que ele era casado com Piedade, o meio corrompeu ele a ponto dele
né, romper laços com a esposa dele, trair ela com Rita Baiana, que era uma mulata muito desejada, muito bonita, era a escultura da mulher brasileira, né, considerada como isso, as curvas e tudo mais. E ela tinha ainda uma relação com um cara que chamava Firmo, né? E aí, dessa relação, o cara descobre tudo e aí deu um confronto. Esse confronto, ele se deu porque Jerônimo foi, né, levado pelo meio que ele vivia. Então é essa a mensagem que o livro quer deixar para vocês. A primeira questão é do Enem 2011. Abatidos pelo fadinho harmonioso e nostálgico dos desterrados, iam todos, até mesmo os brasileiros, se concentrando e caindo em tristeza. Mas, de repente, cavaquinho de Porfiro, acompanhado pelo violão do Firmo, romperam vibrantemente com um chorado baiano. Nada mais que os primeiros acordes da música crioula, para que o sangue de toda aquela gente despertasse logo, como se alguém lhes fugigasse o corpo com urtigas bravas. E seguiram-se outras notas e outras, cada vez mais ardentes e mais delirantes. Já não eram dois instrumentos que soavam, eram lúbricos gemidos e suspiros, soltos em torrente, a correrem, serpenteando como cobras numa floresta incendiada. Eram aí os convulsos chorados em freneses de amor, música feita de beijos e soluços gostosos, carícias de fera, carícia de doer, fazendo estalar de gozo. No romance O Cortiço de 1890, de Aloysio Azevedo, as personagens são observadas como elementos coletivos, caracterizados por condicionantes de origem social, sexo e etnia. Na passagem transcrita, o confronto entre brasileiros e portugueses revela a prevalência do elemento brasileiro, pois, alternativa A, destaca o nome de personagens brasileiras e omite a de personagens portugueses. Alternativa B, exalta a força de cenário natural brasileiro e considera o português inexpressivo. Alternativa C, mostra o poder envolvente da música brasileira que cala o fado português. E alternativa D, destaca o sentimentalismo brasileiro, contrário à tristeza dos portugueses. E alternativa E, atribui aos brasileiros uma habilidade maior com instrumentos musicais. A resposta é a alternativa C, pois é nela que fala sobre a música brasileira, o nacionalismo que existe no texto, de como eles exaltam essa música nacional, sendo superior à música portuguesa. A segunda questão é da FUVEST 2014. Examine as seguintes afirmações relativas a romances brasileiros do século XIX, no quais a escravidão aparece e, em seguida, considere os 3 livros citados. Você vai relacionar as 3 afirmativas com os 3 livros citados. Primeira diz, tão impregnado mostrava-se o Brasil de escravidão que até o momento o abolicionista pôde servir a ela de fachada. Essa primeira, se você respondeu cortiço, você acertou. Segunda, de modo flagrante, mas sem julgamentos morais ou ênfase especial, inicia-se a prática rotineira do tráfico transoceânico de escravos. Se você respondeu Memórias de um Sargento de Milícias, você também acertou. De modo tão pontual quanto incisivo, expõe-se um vínculo entre escravidão e prática de tortura física. E se você colocou a que sobrou, você também acertou, que é a segunda alternativa, a letra B, que fica a letra C, A e B. A terceira questão é da Unicamp 2018. Durante 2 anos, o cortiço prosperou de dia para dia, ganhando força, socando-se de gente. E ao lado, o Miranda assustava-se, inquieto com aquela exuberância brutal de vida, aterrado defronte daquela floresta implacável que lhe crescia junto da casa. À noite e aos domingos, ainda mais recrudescia o seu azedume, quando ele, recolhendo-se fatigado do serviço, deixava-se ficar estendido numa preguiçosa junto à mesa da sala de jantar, e ouvia o contragosto, o grosseiro rumor da vinha, da estalagem, numa exalação forte de animais cansados. Não podia chegar à janela sem receber o rosto aquele bafo, quente e sensual, que o embebedava com seu fardum de beços no coito. Levando em conta esse cerdo, bem como o texto integral do romance, é correto afirmar que, alternativa A, o grosseiro rumor, a sexualidade desregrada e a exalação forte que provinha do cortiço descorriam, segundo Miranda, do abandono daquela população pelo governo.
Alternativa B. Os termos grosseiro rumor, animais, besta do coito, que fazem referência aos moradores do cortiço, funcionam como metáfora da vida pulsante dos seus habitantes. Alternativa C. O nivelamento sociológico na obra O Cortiço se dá não somente entre os moradores da habitação coletiva e o seu senhorio, mas também entre eles e o vizinho Miranda. Alternativa D. A presença portuguesa, exemplificada nas personagens João Romão e Miranda, não é relevante para o desenvolvimento da narrativa, nem para a compreensão do sentido da obra. A alternativa correta é a B. Os termos grosseiro rumor, animais, bestas no coito, que fazem referência aos moradores do cortiço, funcionam como metáfora da vida pulsante dos animais, pois se refere ao naturalismo, obra literária do livro, que faz uma comparação entre animais e as pessoas. A quarta questão é da Ita e ela diz o seguinte: lê as proposições acerca de O Cortiço. A primeira alternativa, ela diz: constantemente os personagens sofrem zoomorfização, que é a animalização do comportamento humano, respeitando os preceitos da literatura naturalista. A segunda alternativa diz o seguinte: a visão patológica, uma visão doentia do comportamento sexual, é trabalhada por meio do rebaixamento das relações, do adultério, do lesbianismo, da prostituição e etc. O meio adquire enorme importância no enredo, uma vez que determina o comportamento de todos os personagens, anulando o livre-arbítrio. E, por último, a quarta alternativa, ela diz: o estilo de Aloysio Azevedo, dentro do Cortiço, confirma o que se percebe também no conjunto de sua obra, que é o talento para retratar agrupamentos humanos. Se você respondeu que todos aí estão corretas, você acertou. Então, a resposta aí vai ser a letra A. A quinta questão da UFGES 2016. Sobre o romance O Cortiço, de Aloysio Azevedo, assinale com V para verdadeiro ou F para falso as seguintes afirmações. Primeira afirmação. No início do romance está o vendeiro português João Romão, que com força de trabalho e boa dose de oportunismo constrói o cortiço, seu primeiro caminho para a ascensão social. Essa é uma alternativa verdadeira, porque no início do livro conta como João Romão consegue o cortiço, que não foi somente através do seu trabalho, mas também do dinheiro de Bertoleza, quem ele engana na história. Segunda alternativa. No romance, a ex-escrava Bertoleza é a companheira de João Romão, por ele tratada com respeito, a que dá mostras do tom conciliatório do livro, que trata a escravidão como problema resolvido. Alternativa falsa, porque no livro não trata a escravidão como problema resolvido, tanto que Bertoleza era uma escrava que não foi liberta ainda. E João Romão não tratava totalmente com respeito Bertoleza. Terceira alternativa. No Sobrado Contigo, o cortiço de João Romão vive em Miranda, Dona Estela e a filha Zumirinha, família financeiramente confortável, que cria sinceros vínculos de amizade com João Romão e Bertoleza. Alternativa falsa. Bertoleza não tinha amizade com essa família. Quem tinha era João Romão e era por interesse, que queria casar com a filha da família para conseguir melhores condições. Bertoleza era enganada por João Romão e não sabia dessa amizade. A quinta alternativa. No romance, Dona Estela, sempre descrita pelo narrador como uma dama séria e decorosa, sofre com as constantes traições de seu marido, Miranda. Alternativa falsa, porque não era Dona Estela que era traída, e sim Miranda que era traído por Dona Estela, que estava infeliz com o casamento e tinha relações extraconjugais. Desse modo, chegamos à conclusão que a alternativa correta é a letra C, verdadeiro, falso, falso e falso.